Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto 495. Nós iremos tratar hoje de um conceito, de um título mariano, Theotokos, a maternidade divina de Maria. Esse é o conteúdo do ponto 495 do Catecismo da Igreja Católica, dentro daquilo que nós estamos falando do parágrafo 2º, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, a maternidade divina de Maria. Então, o ponto 495 nos diz o seguinte: chamada nos evangelhos a mãe de Jesus, João 2, 1 e 19, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como mãe do meu Senhor. Lucas 1,43. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. E aí o título, Theotokos. O ponto 495 do Catecismo, então, ele vai apresentar para nós mais uma verdade de fé, a maternidade divina de Maria. E este dogma, ele não foi formulado inicialmente para exaltar Maria, mas para defender a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Quando a Igreja proclama que Maria é Mãe de Deus, Theotokos, está afirmando que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem numa única pessoa divina. Portanto, o centro da doutrina de Maria, o centro da doutrina não é Maria, mas é Cristo. A maternidade divina, ela constitui um dos pilares da cristologia e da mariologia, sendo que a base de todos os demais privilégios marianos reconhecidos pela Igreja. Fundamentos bíblicos de Maria, a Mãe de Deus. Bom, o texto do Catecismo mesmo já cita João 2:1. Maria é a Mãe de Deus. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. João 19:25. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe. A Escritura, ela nunca apresenta Maria como mãe apenas da natureza humana de Cristo, mas da pessoa concreta de Jesus. Isabel, prima Isabel chama Maria de a mãe do meu Senhor. Isso é Lucas 1,43. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? A expressão Senhor, Kyrios, possui um enorme significado teológico. Na tradução grega no Antigo Testamento, na Septuaginta, o termo Kyrios é utilizado para dizer o nome divino, Yahvé. Então, é Senhor, Yahvé. Assim, Isabel, ela reconhece, pela inspiração do Espírito Santo, que o filho trazido por Maria é o Kyrios, é o Senhor, é Deus. São João Paulo II explica: ao chamar Maria de mãe do meu Senhor, Isabel reconhece a dignidade messiânica e a divina do Filho de Maria. O Verbo eterno tornou-se carne. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho eterno de Deus assumiu uma natureza humana verdadeira. Maria não gerou uma pessoa humana separada do Verbo. Ela gerou o próprio Verbo encarnado. E o Verbo divino se fez carne. Então, o Filho nascido de Maria é Deus. Em Gálatas 4,4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. São Paulo ensina que aquele que nasce de Maria já era filho eterno do Pai. Não existe um filho humano diferente do Filho divino. Fundamentação cristológica. Bom, questão central desse tema é esta cristologia. Quem nasceu de Maria? A resposta da Igreja é: não nasce uma natureza, não nasce uma pessoa. Melhor dizendo, não nasce uma natureza, nasce uma pessoa. E essa pessoa é o Filho eterno de Deus.
São Tomás de Aquino afirma: Maria é verdadeiramente a mãe de Deus porque deu à luz a pessoa divina segundo a natureza humana que dela recebeu. Filosoficamente, vamos tentar entender isso aqui. A mãe não gera uma natureza, ela gera uma pessoa. Por exemplo, uma mãe humana diz: sou mãe do corpo do meu filho, mas ela diz: sou mãe do meu filho. Do mesmo modo, Maria não é mãe apenas da humanidade de Cristo, ela é mãe da pessoa de Cristo. E essa pessoa é Deus. Na história da igreja, foram muitas as heresias que pairaram sobre esta área. Uma delas é muito interessante, que é a heresia nestoriana. Nestório, ele no século V, né, Nestório espalhou que, segundo ele, existiam praticamente duas pessoas em Cristo, uma divina e a outra humana, né? Maria seria apenas a mãe do homem Jesus, não poderia ser chamada mãe de Deus, né? Então Nestório tinha essa ideia. E a igreja reconheceu que essa teoria ela destruía a realidade da encarnação. E aí o Concílio de Éfeso, em 431, um grande momento de definição dogmática, proclamou: se alguém não confessar que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que por isso a Santa Virgem é mãe de Deus, ou seja, Theotokos, seja anátema, né? Isso está nos documentos do Denzinger 252. A igreja, ela reconheceu oficialmente, então, que Jesus é uma única pessoa, e essa pessoa é divina. Maria é sua verdadeira mãe. Logo, Maria é Theotokos, ela é mãe de Deus. São Cirilo de Alexandria é um grande defensor do do conceito Theotokos. Ele diz que não dizemos que a natureza do verbo recebeu início de existência da Virgem, mas que o verbo, tendo unido a si a carne animada por alma racional, nasceu segundo a carne. Então essa foi uma das cartas que ele encaminhou a Nestório, né, os heréticos. E São Cirilo de Alexandria concluiu ainda mais. Por isso, os santos padres não hesitaram em chamar Santa Virgem de Mãe de Deus. O significado desse título Theotokos, ou seja, mãe, Theos, Deus, Tokos, aquela que gera, portanto, aquela que gera Deus. O termo significa que Maria seja, ele não significa que Maria seja a origem da divindade. Ela não existe antes da Trindade, ela não gera a natureza divina, ela gera a pessoa divina do Filho segundo a humanidade assumida. E os padres da igreja, como o Santo Irineu de Leão, e aqui volto a citar um texto que já citei outras vezes: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Santo Atanásio, o verbo tomou de Maria um corpo verdadeiro. Interessante que Santo Atanásio ele escreve esse texto: o verbo tomou de Maria um corpo verdadeiro, num outro momento de heresia, a heresia contra os arianos. Santo Agostinho, ele afirma que Maria é mãe dos membros de Cristo porque cooperou pela caridade para o nascimento dos fiéis da igreja. Aí está numa obra de Santa Virginitate, né? Paulo VI, Maria é a mãe de Deus porque é a mãe de Cristo, que é Deus, profissão de fé do povo de Deus em 1968. São João Paulo II declara que o título Theotokos protege a verdade da união entre a natureza divina e a natureza humana numa única pessoa do Verbo. Catequeses de 1996. O Papa Bento XVI, na homilia da solenidade da Santa Maria Mãe de Deus em 2008, afirma: Maria é Mãe de Deus porque seu Filho é Deus feito homem. Na Lumen Gentium nós temos novamente a temática: a Virgem Maria, que na Anunciação recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo, é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, ele afirma integralmente a fé do Concílio de Éfeso, né? Bom,
para nós, catequistas, teólogos, quais as repercussões, as consequências teológicas? Bom, a maternidade divina é fundamento da dignidade singular de Maria, porque nenhuma outra criatura recebeu tal missão. Da Imaculada Conceição, aquela que seria mãe de Deus, foi preparada por Deus de modo singular. A virgindade perpétua, ou seja, a sua maternidade, possui um caráter único e sobrenatural. Da Assunção, aquela que trouxe o autor da vida, não conheceu corrupção definitiva no sepulcro. Então, a partir disso, nós temos muitas consequências litúrgicas, pastorais e por aí vai. Consequências litúrgicas. Maria é invocada como Santa Mãe de Deus, né? Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cotidiana nossa. A solenidade do 1º de janeiro celebra a maternidade divina. A Ave Maria proclama Santa Maria, Mãe de Deus. Na vida pastoral, esse conteúdo ele fortalece a fé na divindade de Cristo, conduz à verdadeira devoção mariana e favorece a compreensão da encarnação, o que de fato Maria gerou. Sintetizando este ponto 495 sobre a maternidade divina de Maria, Theotokos. Bom, podemos dizer que Jesus Cristo é uma única pessoa. Essa pessoa é o Filho de Deus eterno. Maria gerou verdadeiramente essa pessoa segundo a carne. Portanto, Maria é, sim, verdadeiramente Theotokos, Mãe de Deus. E o título protege a verdadeira encarnação da divindade e da divindade de Cristo. Assim, toda vez que a Igreja proclama Santa Maria, Mãe de Deus, ela está simultaneamente professando Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, todas aquelas pessoas que dizem, isso são orações criadas pela Igreja. Não é oração, é compreensão, é conhecimento, é alimento de fé. Quando eu rezo Santa Maria, Mãe de Deus, eu estou dizendo, se ela é Mãe de Deus, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então a repercussão disso é muito profunda. Então a devoção mariana, ela nada mais faz do que incentivar a nossa compreensão da cristologia, da eclesiologia, da sacramentologia, da pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo vai passar por aqui também, o estudo da Igreja vai passar por aqui. Então, esta experiência que nós estamos fazendo nesses primeiros capítulos que tratam disso é muito importante para a vida cotidiana nossa. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.